Existem hoje diversas formas de se desenvolver projetos. Eu tenho projetos de todo tipo nas empresas, mas eu preciso entender que tipo de projeto se encaixa bem na metodologia Lean Six Sigma. Então vamos agora entender melhor que características um bom projeto Lean Six Sigma possui, ok? Então, para definir que oportunidade ou que problema eu vou trabalhar com a metodologia Lean Six Sigma, primeiro eu tenho que entender de onde eu posso tirar ideias de bons projetos. Então, normalmente, para a gente poder ter boas ideias de projetos, estando na empresa, essas ideias costumam vir de um desdobramento de metas, de um processo de desdobramento de metas. Então, algumas empresas possuem essa sistemática um pouco mais estruturada. Normalmente se definem metas estratégicas num nível estratégico. Essas metas são desdobradas para as gerências e dentro de cada gerência, né, o gestor define as metas da área. E essas metas da área normalmente podem ser alavancadas, podem ser trabalhadas através de projetos Lean Six Sigma. Então, por exemplo, é comum que uma empresa defina que ela quer reduzir os custos de produção. Então, essa meta estratégica pode ser desdobrada para uma gerência operacional, por exemplo, como a redução dos custos operacionais. E aí eu posso pensar em projetos de redução de custo para trabalhar justamente esse desdobramento de meta. Então, isso é um exemplo clássico de como isso pode acontecer. Outra forma também da gente identificar bons projetos é através da observação ou do mapeamento dos nossos processos. Então, quando a gente tem esse trabalho bem feito, onde nós mapeamos e nós estudamos os nossos processos, cada etapa do processo, quais são as etapas críticas, em cada etapa crítica, quais são as tarefas críticas do processo. Quando a gente entende bem o nosso processo, quando ele está bem mapeado, nós conseguimos também enxergar onde que nosso processo, eu tenho os desvios, eu tenho os desperdícios, eu tenho as oportunidades de melhoria. Então, uma ótima fonte de ideia é o próprio mapeamento e o próprio estudo e observação dos nossos processos. Outra questão também interessante é quando eu tenho a prática de identificar desperdícios na minha empresa. Então, por exemplo, dentro do contexto do Lean Six Sigma, a gente sabe que existem alguns tipos de desperdícios que nós podemos mapear, que nós podemos observar, né? Por exemplo, a questão do defeito, a questão do estoque, a questão da espera, a questão das movimentações ou transportes necessários, da burocracia, do excesso de produção. Esses são desperdícios clássicos que a gente observa no Lean Six Sigma. E então, cada desperdício desse, ao ser identificado, pode se tornar um projeto. Então, se, por exemplo, na minha área eu percebo que existe um desperdício que é, por exemplo, eu gero um produto com defeito. Então, reduzir a quantidade de defeitos gerados pode ser, por exemplo, um bom projeto Six Sigma. Se em outra área, por exemplo, eu tenho um desperdício que é um desperdício de uma burocracia, ou seja, em uma área administrativa da minha empresa, para gerar um certo resultado, para gerar uma certa informação, às vezes eu preencho um mesmo documento 2 ou 3 vezes. Então, por exemplo, reduzir a burocracia ou reduzir o retrabalho que existe no processo pode ser uma boa ideia de projeto Lean Six Sigma. Então, à medida que eu identifico esses desperdícios, isso pode se tornar oportunidades de projeto, né? Outra questão também interessante é a identificação da necessidade dos meus clientes internos ou externos. Ou seja, muitas vezes é através da reclamação do cliente ou do feedback do cliente interno ou externo que eu percebo que eu tenho uma oportunidade de melhoria ou um problema que eu tenho que resolver na minha empresa. E aí, através desse feedback, desse retorno do cliente, pode ser que eu, então, entenda que é possível fazer algum projeto Lean Six Sigma
para poder ajudar nessa situação. Por exemplo, se eu trabalhasse em uma indústria alimentícia, né, e fizesse, por exemplo, bebidas, pode ser que as bebidas que eu coloco para vender no supermercado, os meus clientes estão comprando essa bebida e alguns clientes estão reclamando, por exemplo, que a minha bebida está muito ácida, a minha bebida está muito doce, a coloração da bebida está estranha, teve algum bolor ou algum mofo encontrado na bebida. Ou seja, eu tenho uma empresa, né, produzo um produto e esse meu cliente está me dando um retorno, um feedback, que esse produto não está adequado ou alguma característica dele não está adequada. Ou seja, eu tenho então a oportunidade de fazer um projeto para reduzir ou para reduzir o problema que foi constatado pelo cliente ou, né, em outras palavras, melhorar a qualidade daquele meu produto. E por último, o benchmarking, ou seja, quando eu olho para o mercado, quando eu olho para os meus concorrentes e vejo que eles estão fazendo alguma coisa melhor, né? Que eles têm resultados melhores que os meus, que eles produzem ou fabricam um certo produto com menor custo ou são mais produtivos. Ou seja, nessa comparação da minha empresa com o meu concorrente, com o mercado, eu posso perceber também que eu tenho algumas oportunidades de projetos. Então, as fontes de ideias para projetos Lean Six Sigma são essas que eu citei para vocês, né?